João, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim como começa o livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E 1 João 1, versículo 1, também diz o que era desde o princípio. Ou seja, o livro de João começa deixando bem claro a natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ele não tem princípio nem fim de dias. E deixa bem claro a sua participação na criação de todas as coisas. Deus fez tudo através de sua palavra. Haja luz, não é verdade? E a Bíblia diz, 1 João 1, versículo 1, repetindo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, o Verbo eterno, existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno. Ele é Deus e estava com Deus. Pois ele diz em João 8,58: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é o Verbo criador. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Está também lá no Salmo 33, versículo 9. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, assim como revela em Colossenses 1, versículo 16, o que significa que Jesus não é um ser criado. Ele é o Deus eterno. Amém? E Jesus, o Verbo encarnado. Assim como o livro de João deixa bem claro a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também revela que Jesus veio em carne e osso, ou seja, assumiu a natureza humana. E mesmo tendo um corpo humano, em tudo ele foi tentado, provado, mas em nada ele pecou. Jesus, em sua natureza humana, ele sentiu o cansaço, agitou-se em espírito, comoveu-se pelas pessoas, chorou abertamente, teve sede, e depois que ressuscitou, quando Tomé duvidou, ele disse: toque em minha carne, toque em meus ossos, Tomé, e veja se não sou eu mesmo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, Criador, Jesus Cristo é Deus entre nós. É Deus conosco. Salomão, quando edificou o templo e consagrando o templo em sua oração, ele disse: mas de fato habitaria Deus na terra? Perguntou Salomão ao consagrar o templo. Nós temos relatado em Êxodo 40, versículo 34, que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E também na consagração do templo, quando Salomão estava consagrando, 1 Reis 8, versículo 10, 11, diz: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Deus se manifestou de forma gloriosa em meio ao seu povo.
Deus fez feitos maravilhosos em meio ao seu povo. Assim como Jesus Cristo também fez muitos milagres aos olhos dos homens. E João fala que usa uma figura, né, que se tudo que Jesus fez nos dias que ele ministrou aqui na terra fosse ser escrito em livros, os livros não caberiam no mundo. Então nós vemos, né, a glória de Deus enchendo o tabernáculo, enchendo o templo de Salomão. Deus fazendo coisas extraordinárias em meio ao seu povo de Israel. Mas, infelizmente, essa glória um dia, ela foi embora. Foi embora do meio do povo de Israel. Do meio de um povo desobediente, como podemos ver relatado em Ezequiel. Não é verdade? A desobediência ela nos tira tudo de bom. Nos tira tudo de bom que Deus pode ser para nós, fazer por nós. Nos tira o prazer de ter uma vida, uma comunhão plena com Deus. Um dia a glória de Deus deixou o povo de Israel. Mas, graças ao bom Deus, o maravilhoso aconteceu, na verdade. A glória de Deus voltou a habitar em meio ao seu povo, na pessoa de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como João 1,29 diz, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1,51, a escada entre o céu e a terra. A escada que Jacó teve uma visão quando fugia de seu irmão. Ele oferece um novo nascimento. É o pão que desceu do céu. Ao longo de todo o Evangelho de João, você pode ver que tem uma constante, né? Constante ensinamento que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se nos entregarmos a Ele, receberemos a vida eterna. Amém?